Voltamos. É, Desculpa, você estava falando, né, sobre o início da sua carreira. Você começou como modelo e depois você despontou como atriz. mas é assim, mesmo trabalhando como modelo, eu trabalhava como atriz também, mas de uma forma amadora, né? Então eu sempre quis estudar tudo, então comecei a fazer meu primeiro workshop, eu era modelo, eu fiz com o Renato Borg, e logo depois eu me envolvi em workshops, minha mãe sempre, né, minha tia Maria Helena também me indicava cursos tal, que sempre tive uma força muito grande da minha família, né? E aí depois eu fui fazer a faculdade de teatro. E como que você chegou, propriamente dito, na novela Escrava Isaura? Foi um teste? Foi um convite? Então, a novela Escravizaura, eu fiz a faculdade de teatro na Embi Morumbi, né? E Uhum. eu fiz uma peça que chama Bruxa de Salem. E eu fiz a personagem Tituba. E o Fernão Lacerda, que é um ator do grupo Tapa, ele assistiu a peça. E naquela época o Herval estava, né, fazendo essa procura desse elenco para a novela. E aí o Fernão, ele me indicou, numa conversa com o Herval, ele me indicou. E aí eu fui fazer o teste e passei, assim. Foi por conta do meu trabalho de formação, né? Foi um trabalho de formatura na faculdade. E por conta disso eu acabei já seguindo para a novela. Fala um pouquinho da personagem. Da moleca? Isto. A moleca foi um presente de Deus. A moleca, ela representa essa força da mulher brasileira, né? A moleca é uma mulher, uma menina mulher livre. Ela sempre foi livre. Ela é filha de reis e rainhas, né? E é uma princesa. Então, e assim, converge muito com a história de muitos reis e rainhas que foram retirados, né? Das suas terras diversos pontos da África, né? Então a moleca ela representa essa força mesmo dessa mulher negra, né? Brasileira que infelizmente ainda é muito omitida, né? Então ela é esse, eu falo que ela é um trovão, né? A moleca é um trovão, assim, é uma alegria. E um misto também, digamos, de inocência, né? Porque na novela ela parecia ser muito autêntica e ao mesmo tempo inocência, demonstrava uma inocência muito grande, era muito apaixonada e a moleca tem, você tem, a Bárbara tem algumas características da moleca, ou Bárbara? Eu acredito que eu tenha ainda, né? Mas naquela época eu tinha muito mais, porque eu era muito mais jovem e a moleque, ela, assim, ela é pura inocência, né? Ela é muito espontânea, é muito verdadeira, né? Mas essa descoberta do amor, que eu acho uma coisa linda, que a gente vive um pouco, né? Uma vez na vida, que é aquele momento raro. Tinha acabado de passar também por este momento naquela época. Então, eu acho que naquela época convergia muito mais, né? Hoje em dia fica essa força mesmo. Hoje em dia eu acho que o que mais me identifico com a moleca é essa força mesmo de fé, de luta e de estar sempre buscando auxiliar os outros, né? Porque ela sempre estava naquela luta para resgatar os amigos e de liberdade, né? Então nisso eu acho que tem muito a ver comigo, porque naturalmente a gente acaba fazendo isso no nosso dia a dia, né? Como mulher negra aqui no Brasil. O André, ele te pergunta quais foram as suas referências para a construção dessa personagem. As minhas referências, Isso. as minhas referências eu tinha passado numa época, eu vou falar que eu estava numa descoberta, no autoconhecimento preto. Assim, eu estava. Porque, infelizmente, a nossa história ela não é contada da maneira como foi mesmo, né? E eu tinha passado por um processo, assim, tinha acabado de sair da capoeira, estava muito envolvida com essa coisa da terra. E as minhas referências são essas. Eu não posso. É minha mãe, é a avó do meu filho, sabe? São essa coisa preta, assim, essa parte matriarcal que trouxe todo que trouxe a gente até aqui, né?
Então, acho que não tem uma referência, é difícil, mas eu posso dizer das referências como atrizes, né? A, a, a Chica Lopes, por exemplo, Nossa, que trabalhava na novela, maravilhosa. ela era uma referência que estava do meu lado o tempo todo, me contando a experiência dela, dialogando comigo, trocando. Então, ela foi um alicerce para mim, foi um pilar, assim, né? É, também já tinha um trabalho um pouco antes, então ele também, o Cristóvão também, né? E o Ivan de Almeida, na novela, era tudo muito novo, aquela coisa da televisão para mim, né? Eu digo, minha base é o teatro. Depois que você tem essa base estabelecida, você consegue ir para as outras linguagens, né? Para o cinema. Mas só que era novo para mim. Então, essas pessoas, elas me ampararam, assim, de uma maneira muito bacana, que trouxe acho que uma verdade para o meu trabalho, que se não fosse eles, não ia ser diferente, sabe? Eu imagino, eu tive o privilégio de ter uma aula praticamente com o Rubens de Falco. Eu tive o privilégio, Que bom, maravilhoso. que bom. Rubens É, de Falco, Jonas Mello, que a gente perdeu este ano, né? Caio Junqueira, era um elenco muito incrível, assim, verdade. muito. E você, na verdade, essa novela também foi um marco, né, para teledramaturgia, não apenas da Record, mas para o Brasil, uma vez que foi uma novela, uma das mais vendidas para fora, né, além do Brasil, a Escrava Isaura, ela passou em 12 países e foi uma retomada também, né, da teledramaturgia na Record. Tanto que a imprensa geral, tanto brasileira quanto de fora, elas voltaram os olhos com relação a essa produção, que vai ressaltar de 8 milhões de dólares na época. Né? Então, quando você se vê nessa produção, Bárbara, você consegue mensurar, sentir a importância do seu trabalho também para a dramaturgia brasileira? Eu acho que naquela época eu não tinha o tamanho dessa, sabe, dessa importância. Não, hoje em dia, olhando para trás, eu falo, nossa senhora, que privilégio ter participado, ter conhecido, por exemplo, esse diretor, que na minha opinião é o melhor diretor de novela do planeta. Assim, eu tive depois, né, com o decorrer da carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros diretores e assim, a experiência do Erval era uma coisa assim singular mesmo, sabe? Singular. E também, né, o Tiago Santiago também, um autor assim com como eu posso dizer assim, um olhar muito interessante assim, e aí convergendo esses dois olhares, né, realmente dá um diferencial para o trabalho. Fora o elenco incrível, né? Fora o elenco incrível, a equipe, nossa, e aí, hoje em dia, toda vez que passa novela, é um sucesso. Ano passado foi de novo um sucesso, assim. Então, você vê que é uma coisa atemporal, né? Independente do tempo, você coloca a novela e a novela, de novo, tem aquele resultado magnífico, na minha opinião. Sem dúvidas, sem dúvidas. Olha só, o Rod Lira, ele trouxe aqui uma informação bem bacana. Acredito que ele seja uma pessoa que acompanha muito o seu trabalho. Ele fala aqui sobre a novela no Chile. Parece que o presidente do Chile alugou uma sala do cinema, né, para a estreia da novela lá. Como que foi isso? Me conta. Gente, então, a novela... esse negócio, eu acho muito legal isso, porque assim, a novela ela passou em vários países, assim. E eu, Sim. na Passou até no verdade, Japão. É, e eu ia sendo surpreendida, porque muitas vezes, assim, eu ficava sabendo depois que tinha passado, né? Então, de acontecer assim, de eu chegar em um país, eu não sabia que a novela estava passando e de repente era o maior sucesso, não conseguia andar na rua, assim. E aí eu fico muito feliz, assim, por essa representatividade não ser só aqui no nosso país, ela atingir outros lugares também. Porque a minha personagem, por exemplo, minha personagem, ela representa a força do quilombo, né? A força da resistência. Assim, na outra escravizaura, não tinha o quilombo.
né? Então, ela é uma coisa nova dessa, porque assim, da Globo não tinha o Quilombo, é da Record que tem o Quilombo. Então, ela é nova, essa personagem é nova, né, nessa novela. Então, eu fico muito feliz com esse reconhecimento, porque é o que move a gente, né? Foi criado para você, o personagem. É, Não é? Ó, prazer. a Elisa Rosa acabou de entrar. Elisa, não sai da nossa live, que eu quero te fazer uma pergunta depois com a Bárbara aqui. Ô, Bárbara, nós estamos falando dessa Olá, retomada Elisa. da teledramaturgia da Record. Na época, a Record almejava, em média, 7 a 8 pontos no Ibope, porém, o sucesso da novela foi crescendo ao longo da trama, que a novela chegava a alcançar picos, né, de 15 a 18 no Ibope, né? Tamanho sucesso dessa novela. Como que foi para você, né, representar essa personagem e como que foi para a aceitação dessa personagem para o público? Você conseguia também sentir essa mensuração do público com relação à sua personagem? Porque o sucesso foi estrondoso, né, de audiência. Sim. Assim, eu nem vou falar no passado, eu vou falar que eu consigo até hoje, né? Porque, enfim, onde eu vou, eu sinto o carinho e a força, e principalmente em lugares onde está essa consciência negra, ela está mais concretizada. E aí eu sinto que nesses lugares, assim, a figura da minha personagem, ela é muito forte, assim, muito forte. E sempre que eu me deparo com isso, eu fico emocionada mesmo, né? Porque eu não tinha. Depois que o tempo passa, você não tem. Você fala assim, nossa, que bacana essa oportunidade que eu tive na minha vida, né? De criar uma personagem com essa magnitude. E esse olhar de fora é o que é a nossa resposta, né? É a nossa resposta. O Roger acabou de dar outra participação também, sobre o prêmio, né, sobre a sua homenagem do Zumbi dos Palmares. Além de você, outros atores também foram homenageados, né, Sim. pela participação de Eu, vocês no, sim. no Foi elenco eu, afro-brasileiro Otto, representando o Theo essa Garcês, novela. o Ivan. Tá me ouvindo? Tá dando uma. Então, fala pra gente como foi, Bárbara, você receber essa homenagem, né? E como que você também recebeu essa importância para você como atriz e representante também da cultura negra brasileira. Eu fiquei surpresa, né? De primeira eu fiquei surpresa. Eu lembro muito bem desse dia, assim. Foi, foi muito importante, assim, porque quando um prêmio que chama Zumbi dos Palmares é um prêmio que tá acessando a nossa ancestralidade, né? E eu fico assim, tem tantas atrizes negras, uns caminhos para a gente poder chegar até aqui e começar a receber esse reconhecimento, né? Que é tão merecido. Então, eu não sei nem como explicar, assim, foi uma, uma benção, entendeu? Na minha opinião, foi como se fosse uma benção para falar, Bárbara, nós colocamos uma responsabilidade na sua mão e você honrou, assim. Então, na minha opinião, foi uma benção, sabe? Eu não tenho dúvidas disso. O povo gosta de saber, Bárbara, e é claro, a gente também. Quais eram as curiosidades daquele bastidor? Fala pra gente, assim, aquilo que não foi ao ar, é claro, mas que você possa revelar pra gente uma curiosidade, porque foi uma novela, foi um marco, né? Então, assim, a gente acompanhou, amava essa novela, então saber dos bastidores pra gente vai ser excelente, vai ser muito gostoso. Era muito bom, assim, né? Era muito bom. Era muito bom. Tinha um elenco jovem enorme, então a gente se divertia muito. Era muito divertido, assim, estar nos bastidores. Fora isso, né, viajávamos, né, porque assim, a fazenda ficava em Rio Claro, o Quilombo ficava em Santana de Parnaíba, então viajávamos muito, então era uma família, era assim, uma relação de família, né? E você imagina o que é você acabar de
de gravar, ir pro flat, e o Jackson Tunis tá tocando lá, você toma a sua pinguinha. Imagina que delícia que não é isso? Era divertido, falo, né? Era viola, era raiz, sabe? Muita troca, muita aprendizagem. O que eu posso dizer, as palavras que eu posso dizer sobre bastidores de escravizaura, acho que são essas mesmo. Olha que tem mais coisa que você possa revelar, hein? Olha que tem. Aquelas fofoquinhas de bastidores. Lógico, isso é gostoso a gente saber. Ai, deixa eu ver, Fala pra gente gente, uma deixa eu ver se fofoquinha do bem. Meu Deus, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Ah, sei, a gente gostava muito de. A gente saía muito, né? Acabava a novela, assim, acabava de gravar, a gente gostava muito de sair para jantar. Éramos convidados para conhecer fazendas, né? Isso era bem interessante, assim. E aí saíamos para conhecer fazendas, no ônibus, jogávamos baralho, acho que essas coisas, assim, não muita. Ah, e tinha capoeira, sabia capoeira? A capoeira era muito bacana, porque independente de ter a gravação de capoeira, a roda de capoeira sempre estava lá, assim. Então dava um axé, assim, para o nosso trabalho. Que delícia. Olha só, pegando o gancho aqui, o que a Aura pergunta, se algum casal se formou nessa novela, uma das maridas de aluguel da novela Fina Estampa, ela falou que todas as vezes que ela termina uma novela, ela acaba namorando. Ela fala que ela conhece alguém nos bastidores, aqui ou ali, ela acaba namorando. E a Aura pergunta: teve algum casal que se formou lá nos bastidores dessa novela? Conta, Bárbara, pra gente, vai. Eu acho que teve, Hã? assim, sempre tem, né? Aqueles flertes, assim. Eu não quero me comprometer. Ah. Ai, ai. Vai, fala pra Aqueles que gente. estão Quem, por solteiros. exemplo? Ah, É? não, 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 não. Não, porque eles estavam Pode deixar, não solteiros. vou te comprometer. É. Voltando o sucesso da novela, a novela foi passada no Japão, Estados Unidos, Venezuela e mais em 12 países. Por exemplo, você já ouviu a voz da sua personagem em japonês, por exemplo? Eu não vi em japonês, mas quando eu estive na Argentina, a maneira com que eles me chamavam lá, moleca, 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 era um sotaque muito engraçado. Em japonês, eu gostaria de ter esse prazer, viu? Porque eu não tive essa oportunidade. Deve ser muito engraçado, né? Muito diferente Eu aos ouvidos. imagino. Revelar de primeira mão para o público do Na Lente. Existe algum projeto, Bárbara, para a gente matar a saudade, te ver nas telinhas novamente? Então, né, eu fiz uma live com o Thiago Santiago há um tempo atrás. Essa coisa que eu falo, né, tem coisas que só acontecem por conta da pandemia, né, porque a pandemia trouxe essa coisa das lives fortemente, Verdade. né. E aí foi muito bacana. E eu estava contando para ele que eu escrevo, né. E logo depois ele tinha lançado um concurso para novos autores para falar sobre Dandara, né. Enfim, aí eu fui uma das escolhas e nós estamos escrevendo, né, um livro sobre Dandara e a intenção é que se torne para vender para o audiovisual. Então eu estou nesse processo criativo, mas é um processo criativo agora, né, como autora. Estou muito feliz, falando de outras molecas, né, mas falando de Dandara, de Akaltune, de Akoltirene e dessas representatividades pretas que, infelizmente, não são tão contempladas como deveriam ser. E divulgando essa história, né, do jeito que ela foi mesmo, né, enfim, representatividade, para história, enfim, para posteridade.
Eu fico muito feliz em ouvir isso de você, e você, em diversos momentos da sua fala, você demonstra marcas da sua origem, né? E você é uma grande defensora, se é que eu posso dizer assim, dessa parcela afro-brasileira. Eu te acompanho pelo Instagram, adoro os seus posts, vejo você sempre autêntica e, e muito também. Assim, com uma postura muito contundente, sabe, na sua fala, então demonstra que você é uma mulher muito audaciosa ao falar e ao se portar. É, você como atriz negra, né? Porque eu também sou negro, Obrigada. apesar da minha pele clara, eu sou filho de meu pai é negro e minha mãe é branca, né? Mestiça, então a minha origem negra também é muito acentuada, principalmente na minha família. Você, como atriz negra, eu queria que você falasse para mim como que você vê realmente a atuação dos atores negros na TV hoje. Você acha que existe uma carência grande mesmo desses atores? Ou você acha também que existe, digamos assim, não um conformismo, mas uma aceitação muito corriqueira desses atores negros em aceitar, digamos, qualquer papel? Eu queria que você desse a sua opinião com toda sinceridade. Não, então, na verdade, assim, somos em 55% de negros no Brasil, a maior parte da população. Então, falta muito, tem muito o que se fazer, né? Só que se eu parar para pensar, quando eu tô com 41 anos, eu comecei a trabalhar como atriz, eu tinha 16 anos. Então, eu sei que, com certeza, já abrimos portas aí, mas tem muitas outras portas a serem abertas. Muitas atrizes de mim não receberam reconhecimento devido e muitas outras estão por aí, né? Eu tive um trabalho, eu digo assim, eu tive um trabalho que eu fiz, que foi um trabalho onde eu fui contada no mundo, onde eu fui, enfim, concorri a prêmios no mundo e no Brasil não se sabe disso. Então existe uma crueldade por trás de tudo isso e que precisa ser combatida. Como eu posso dizer, é árduo, mas eu acho que falta muito, entendeu? Mas existem pessoas aí incríveis que estão assim, como eu posso dizer sobre, posso falar sobre Lázaro Ramos, por exemplo, posso falar Sim. sobre a Dona Chica também que faleceu este ano, posso falar de diversos atores e atrizes que estão consolidando uma carreira aí e estão falando sobre isso para que cada vez mais possamos ter um espaço, né? É só o que é nosso, é só nos apropriar do que é nosso, né? Mais nada. E não acho que falta luta não, sabe? Eu acho que nós estamos lutando e lutando desde a hora que a gente nasce, a gente está lutando, sabe? Ótimas explicações. Aham. Qual o seu sonho, Bárbara, como atriz, como profissional? Tá me ouvindo? Tivemos um delay aqui na internet, tá? Agora sim, eu te perguntei qual o seu sonho, onde você quer chegar como atriz. Tivemos só um delay, tá, gente, na Deixa eu internet. ver. Vamos só esperar restabelecer a internet da Bárbara, que nós vamos aguardar a resposta dela. Tô aqui. Pronto, Bárbara, voltou. Eu te perguntei qual o seu sonho e onde você quer chegar como atriz. Gente, para vocês que estão acompanhando essa entrevista com a Bárbara Garcia, ela que fez a moleca da novela Escrava Isaura, em breve essa entrevista vai estar no nosso canal no YouTube e no nosso programa na TV, que é o Na Lente, tá? Hoje o programa Na Lente, Bárbara, ele é transmitido em parte do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e em Salvador. Bárbara, eu Ah, te bacana, perguntei bacana. é, onde você quer chegar, né? Você, enquanto profissional, enquanto atriz, o que que você sonha para a sua carreira profissional?
Não sei, estando de Você novo, ouviu? falhou aqui. É, eu não te ouvi. Tá me ouvindo? Tá Agora falhando. Tá me voltou. ouvindo? Agora voltou. Você ouviu a minha pergunta? Eu ouvi, sim, né? É, eu acredito que esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, ele tem muito a ver com onde eu quero chegar, sabe? Que é, eu quero dar voz, né? Eu quero dar voz a personagens como a Moleca, eu quero criar personagens que nos representem e que nos abram portas e que nos, como eu posso dizer, né, que nos motivem. Eu quero poder ser também respeitada como uma mulher, como uma atriz, né, negra, e quero ter o espaço merecido, eu quero que esse espaço, eu luto para que esse espaço seja um espaço equilibrado, um espaço justo, né, onde possamos ver mais mulheres negras e homens negros na tela brasileira representando o que realmente somos, né? Respeitada, com certeza você é, tanto que você tem esse reconhecimento do público nas ruas. Eu tenho certeza que você recebe também esse reconhecimento através das suas redes sociais. Então, respeitada você é. Eu acho que o que está faltando mesmo, né, seria essa oportunidade para concretizar esse sonho, esses objetivos, os seus projetos que você tem. Tá? Mas sobre o respeito, não tem dúvidas que você é uma grande atriz, então, de fato, você é respeitada sim. Mas é que eu É, acredito, mas é que eu essa oportunidade, quando você dá mais oportunidade, isso tem a ver com respeito, sabe? Aí por isso que eu associei. certo. Voltando aos bastidores da novela que o público quer saber também. Hoje, você mantém algum contato? Teve algum ator que você ficou muito próxima, que gerou aquele vínculo mesmo de amizade, que vocês se falam até hoje? Você me ouviu? Eu era muito próxima. As pessoas mais próximas da novela, né, era o Del Garcês, que fazia o André. A Paula era minha melhor amiga, só que ela era de Portugal, então a gente mantém um contato mais pelo Instagram, né, porque ela tá lá em Portugal, mas nos falamos de vez em quando. O Del, nos vimos algumas vezes. A Valquíria, que a gente fez. A Valquíria fez uma participação no início da novela, né? E a Valquíria Ribeiro e a Valquíria a gente vira e mexe se encontra aí aqui também nos trabalhos da vida aqui em São Paulo. Legal. Recentemente nós conversamos com o Matheus Palota, né? E ele O contou um Matheus pouquinho também, da. eu encontrei o Matheus. O Matheus, a gente, enfim, né? Pode ser que role também um trabalho aí, um longa-metragem. A gente se encontrou e a gente se fala de vez em quando. E tem o Leopoldo, né? O Leopoldo também, trabalhei depois com ele e temos amizades em comum, vira e mexe a gente se encontra. Ele contou para gente a trajetória dele, a história de vida dele, muito forte também. Ele que é um jovem ator, super, super mesmo carismático, e um cara assim, bem pé no chão, né? Bem realista com relação às dificuldades mesmo do mercado. E assim, eu super admirei a franqueza dele, né? Ao falar da vida pessoal dele, ao falar da vida profissional dele, eu achei assim de tamanha humildade. E de vez em quando a gente tem trocado algumas ideias aqui também. Eu acho ele um cara assim fantástico, sensacional. Sim, o Leopoldo, ele é um exemplo, assim, sabe? E, nossa, é um artista muito. Eu acho ele um artista muito completo. E também eu sinto ele, né, exatamente no que você falou, ele é muito humano, sabe, o Leopoldo? Muito humano. Sim. Ó, Dá deixa eu uma fazer mais uma pergunta aqui, eu não perguntinha. consigo. É o André Américo. Qual história? É porque está subindo demais, eu não estou conseguindo chegar. Eu também, eu sou péssima para enxergar.
Qual história uma baluarte preta deveria ser representada no teatro, ou na TV, ou no cinema hoje? É a pergunta que ele faz. Deixa eu só tentar subir aqui, que tá difícil. Eu acho que seria assim, qual a baluarte, qual uma atriz, né, uma referência, Bárbara, você cita hoje para ter essa representatividade de uma atriz preta hoje no cinema ou no teatro? Eu traria a Dona Chica. Eu traria a Dona Chica Lopes. Que ela me emocionava muito com a trajetória dela, assim, Sim, porque ela, primeiro, né, que ela vai trazer essa coisa dos primeiros aí que estiveram na telinha, por exemplo, da brasileira, assim, as primeiras pretas, né, ela traz essa característica. Eu digo, né, a Dona Chica, eu gosto de repetir isso, porque a Dona Chica tinha carteira de trabalho assinada, acho lindo isso. Gente, carteira de trabalho assinada, a gente não é contratado com carteira de trabalho. Então, ela era respeitada como uma atriz negra e nos seus direitos trabalhistas, né? Nos seus direitos trabalhistas. Ela abriu portas aí. E ninguém fala, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que tem que dar voz para as pessoas que passaram e que ficaram esquecidas, entre aspas, sabe? Na minha opinião, assim. fica a dica, porque realmente, assim, eu concordo com o número e gênero com a sua observação. A Chica maravilhosa, né, perfeita. Quem conhece um pouquinho, quem conheceu um pouco do trabalho dela, do legado dela, sabe o que você está falando. Bárbara, mais uma vez eu quero te agradecer. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação. A gente está retomando Ah, eu que agora agradeço. as gravações do programa Na Lente em 2021. Confesso para você que não sabemos os rumos, né, das coisas que irão acontecer daqui para frente. Não sabemos se vamos retomar realmente as gravações em loco, nas ruas, no estúdio, mas iremos dar continuidade aqui através do Instagram, tá? Do programa Na Lente. E você, que é uma atriz de grande referência, principalmente dessa parcela afro-brasileira, eu quero de todo o meu coração te agradecer, tá? A sua participação aqui. Eu acho que não poderia ser outra pessoa a não ser você, que você tem um astral assim iluminado, iluminado mesmo. Eu acompanho você pelo Instagram e adoro os seus posts. Estou sempre acompanhando. Vale a pena, tá, gente? Vocês de casa também seguir o perfil da Bárbara, que ela é super iluminada. Ô, Elton, Ei, Bárbara, eu tô te ouvindo. Você me ouve, eu Bárbara? que... Eu, tá me ouvindo? Deu travado de novo, tá oscilando a Agora internet. sim. Eu tô aqui. Agora sim. Tô escutando, Agora eu te escutando. ouço. Eu quero agradecer você pela oportunidade. Eu fico muito feliz em ser a primeira entrevista do ano. De verdade, gratidão por isso. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui, mandar um beijo pro André, pro Matheus, mandar um beijo pro meu filho Nino, que mandou um beijo para mim, minha Ah, que preciosidade, sucesso. e todas as pessoas que participaram aqui. Desculpa pela oscilação da internet, não sei o que aconteceu aqui. É assim mesmo. É um horário de pico, então as pessoas realmente acabam entrando e dá esse delay. Isso é normal. Eu também quero agradecer a participação de todos que entraram aqui. O Rod Lira, que desde o começo vem participando, conhece muito, pelo visto, a sua carreira, a Beijo. novela. Matheus, que entrou também, esse excelente ator magnífico, que eu passei a admirar ainda mais o trabalho dele. A atriz também que entrou anteriormente, Elisa Rosa. Então, assim, só desejar muito A sucesso para Elisa, né? A vocês. Elisa. Elisa, Beijo, Elisa, ela. Elisa. Beijo, beijo, André gente. Américo, meu amigo, obrigado, tá, pela sua participação. Um beijo no seu coração. E estamos aqui. Dia 12, Bárbara, nós vamos conversar com o ator Luiz Salem,
Ele que atualmente mora em Salvador, onde o programa também é líder de audiência lá na TV. Nós vamos É, bater um papo, vamos saber por onde anda o ator Luiz Salem. E dia 29 eu volto com a atriz Denise Del Vecchio. legal. Parabéns pelo seu trabalho, Só viu? gente fera. Gratidão. Parabéns. Um beijo, tá, ô Bárbara? Um beijo para vocês que Beijo. acompanharam o nosso trabalho. Tá, em breve o nosso programa na Lente vai disponibilizar essa entrevista no nosso canal no YouTube, assim também que a matéria for ao ar na TV. Para vocês que querem acompanhar todas as entrevistas do programa na Lente, vale a pena se inscrever lá no YouTube. Para você que mora fora dessas praças, né? Ou seja, mora fora dessas cidades a qual o programa na Lente ele é transmitido. Beijo mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Boa noite.